Neste recorte, você vai assistir Pedro de Oliveira e Edu Sá conversarem sobre violência e medo, narrativas e metáforas, liberdade e prisão e interpretação de histórias. Agora uma questão polêmica. Vocês acham que essa história pode trazer uma ideia equivocada para a pessoa pensar está tudo bem fazer algo errado, se for se arrepender mais tarde? No final das contas, o personagem que comete o crime vai para prisão. Então, eu acho que a narrativa é muito bem equilibrada nisso aí, em passar essa mensagem. Ele foi para prisão, né? Ele deu sorte, por vários motivos, né? Primeiro, que ele está vivo. Segundo, que ele entrou em contato com... Ele entrou na casa certa, né? O seu Bonifácio e a dona Minervina foram uma bênção na vida dele. Então, eu não acho que a história passa uma ideia equivocada. Mas agora, leituras diferentes, né? Pode cair na mão de uma pessoa que vai ter uma outra leitura. Mas, pelo que eu estou vendo, não é o caso. E ali a gente tem a violência, um pouco, né, da questão da violência do mundo hoje. Então, assim, às vezes a gente pode passar por uma situação como essa, que a dona Minervina e o senhor Bonifácio Amendo, pela qual os dois passaram, mas ele realmente pagou pelos seus pecados ali. Então, acho que a gente traz duas realidades importantes, que é a questão da violência, do perigo, do medo, talvez, né, do risco que todos nós corremos, situações que podem acontecer, tomara que nunca aconteça. De quem foi a ideia de colocar esse personagem aqui na capa? À medida que eu vou ilustrando o livro, eu vou absorvendo nuances da história, detalhes e metáforas que eu gosto de usar na capa. Então, o ganso, especificamente, veio dentro de uma narrativa que a dona Minervina conta no passado dela, em que era um ganso ou um pato, Pedro? Ganso. Era um ganso. É um ganso. Um ganso que foi acusado, né, na roça lá que ela morava, foi acusado de ter roubado uma joia. Então, pegaram colocaram a culpa no pobre coitado. E aquela posição do ganso ali, de já tacarem pedras em cima dele e tudo mais, eu não pude deixar de imaginar, desconectar ele do Espertogildo, né, o assaltante, no caso. E pensando assim, eu pensei muito sobre isso, se faria sentido usar essa metáfora e tudo mais. Eu falei assim, cara, eu vou propor isso. Eu vou propor, é uma metáfora muito forte e na hora eu já pensei na capa. Eu falei assim, eu vou colocar esse ganso na capa, na sala de estar, e junto com o título vai criar uma curiosidade, sabe, para o leitor, vai criar uma estranheza, vai instigar, né? Então, sempre quando eu penso numa capa, eu penso nisso. Tipo assim, como que eu posso criar uma capa estranha e ao mesmo tempo que instigue? Estranha no melhor sentido da palavra. Então, foi mais ou menos assim que essa ave foi parar na imagem de capa. Tem uma ilustração aqui dele com algemas. Isso aqui tem alguma relação com o Espertogildo? Ele também seria punido, né, pelo que ele fez no conto. Exato. Ele teria cometido um delito aí e ele talvez fosse preso, morto injustamente. Então, eu achei muito bonito isso. E é um símbolo de liberdade. Eu vejo esse ganso porque em alguns momentos ele aparece voando também dentro do livro, nas páginas, nas ilustrações, e é um símbolo de liberdade, tem asas, né? Então, quer dizer, nós falamos também de liberdade do personagem aí, de alguns personagens, tanto da dona Minervina e seu Bonifácio Ameno, quanto do outro, do Espertogildo. Tem uma relação muito de liberdade, de prisão, né? De serem colocados numa situação em que eles não queriam, né? Então, o ganso, a dona Minervina, o senhor Bonifácio, o Espertogildo, todos eles têm uma relação aí com prisão e liberdade e libertação. Eu achei muito bonito, foi muito inteligente, muito bonito, muito acessível. Eu acho que ali tem uma história por meio de imagens, né? Paralela ali a que eu contei
contexto, com palavras. Ele desenvolveu uma narrativa visual fantástica, linda, sensível. Ele acrescentou, enriqueceu, ampliou muito o significado do livro. Então, essas pessoas observarem com cuidado ali, elas vão ver muitas histórias, muitas coisas bacanas ali nesse livro. Tá bem rico, assim, eu acho que ficou bem rico, bem subjetivo, bem sensível. É isso. Parabéns, Edu. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns pelo texto, porque isso para mim, a minha principal função como ilustrador é tentar ampliar a leitura da obra, né? E conseguiu muito bem, viu? Me emocionou bastante. Muito obrigado, fico feliz e foi um prazer trabalhar nesse projeto. O meu desafio sempre como ilustrador é expandir. Eu não quero repetir o que está sendo dito no texto. Só que tem alguns textos que abrem uma porta mais ampla para eu fazer isso, e foi o caso do texto do Pedro. Primeiro porque tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa coisa de histórias dentro de histórias. Isso por si só já abre assim, um leque imenso de possibilidades para o ilustrador. Como se não bastasse essas histórias dentro de histórias, são histórias muito boas, ricas em metáforas, que eu não posso deixar passar, né? O cavalo passando selado no meu lado, eu tenho que agarrar e trabalhar em cima dele. Então, foi isso que eu procurei fazer. Não deixe de visitar nosso canal para mais cortes, entrevistas completas e novidades da Editora Lê.